Um grupo de pessoas do sul do planeta. Artistas e intelectuais latino-americanos, na maioria brasileiros e sul-africanos. Eles se deslocam em transporte público por São Paulo, a maior cidade da América do Sul. Os visitantes observam a metrópole das janelas. Veem diferenças entre o Brasil e a África do Sul, mas se impressionam mesmo com as semelhanças. Quando eu cheguei a São Paulo, eu vi as favelas ao lado do aeroporto. Parece uma imagem da Cidade do Cabo. Alguma coisa é muito parecida e a gente reconhece imediatamente quando o avião sobrevoa São Paulo. É como se ainda estivesse em Joanesburgo. Os muros, as cercas elétricas, a relação entre o centro e a periferia é familiar, é exatamente o mesmo. Escutando sobre o movimento negro daqui, a fala sobre o racismo no Brasil é muito familiar. É como se estivesse no mesmo país, com língua diferente. A arquitetura é diferente, mas o legado do colonialismo é muito parecido. O tamanho das cidades é fenomenal. Eu nunca vi cidades tão grandes assim. Eu entendi o significado de selva de concreto quando vi São Paulo. Brasil e África do Sul, para mim, têm muitas coisas próximas. Particularmente a Cidade do Cabo, pois a Cidade do Cabo é muito misturada. A maior parte da população se parece com a brasileira. É negra e grande parte das políticas são sobre questões raciais. Quem está com os negros, quem está com os brancos. Então há muitas similaridades entre África do Sul e Brasil. Um dos motivos que me fizeram vir ao Brasil é porque Brasil e África do Sul têm muito em comum. Nós somos as duas sociedades mais desiguais do mundo, com gente muito rica e gente muito pobre. E essa desigualdade está em ambos os países regionalizada, pois houve escravidão aqui e lá a história do colonialismo e o apartheid. E essa desigualdade também vem do profundo racismo. Isso é algo que nossos países compartilham. Nós estamos no meio de uma luta na África do Sul para acabar com essa história de desigualdade e racismo. E é importante para nós virmos ao Brasil para pensar com os brasileiros, particularmente os progressistas, os brasileiros radicais, sobre quais outras lutas estamos compartilhando, como podemos aprender uns com os outros, porque não faz sentido para nós irmos para o norte, enquanto, de fato, os países do sul têm mais o que compartilhar uns com os outros. Quando Nelson Mandela veio, disseram que não havia mais racismo. Agora o apartheid se foi, não se preocupa mais com raça, está tudo bem. E por 22 anos nós tivemos o tempo todo na mídia que problemas de raça não importam. Mas o que estava acontecendo é que os estudantes e os jovens começaram a dizer que raça importa sim. Nossas vidas são muito afetadas por causa de raça, especialmente nas universidades, um lugar que veio do projeto colonial. Universidades são para os brancos, que usam a cabeça, e os negros serão os trabalhadores braçais. A consciência negra é importante agora. Apartheid é parte de um projeto colonial de escravidão. Eles pensam que ele acabou, mas ele mudou. Mas no momento eu falo do Brasil. Sua presidente recebeu impeachment. Ela foi eleita democraticamente, mas eu estou diante da mais antidemocrática espécie de democracia. Nós temos o apartheid e agora a coisa ruim é democracia. Esse tipo de democracia aqui e na África do Sul não é suficientemente boa. O apartheid ainda está na nossa imaginação. Ele é muito recente, foi violento, problemático. O que tinha sido um bom
um alimento bom para essas conversas todas, é a questão da presença negra. Pensar a presença negra no Brasil e a presença negra na África do Sul, com todas as diferenças e semelhanças. Claro que as diferenças estão postas, mas é interessante pensar onde estão os negros no Brasil, né? Tipo, quando a gente pensa, sei lá, eu volto até a pergunta para você, acho que quantas vezes você viu intelectuais ou acadêmicos negros quanto brasileiros? O Risco Epistêmico e Educação é um projeto que surgiu dentro do âmbito do Episódios do Sul, que é esse projeto de descolonização de pensamento que dura 3 anos, do qual o Goethe Instituto é o principal realizador. E o Risco Epistêmico ele faz essa ponte entre os protestos estudantis que eclodiram no ano passado na África do Sul. Então são 2 os principais protestos, que são os Fees Must Fall e o Cecil Must Fall, ou Rhodes Must Fall. Para conhecer mais a fundo a realidade brasileira e compartilhar conhecimentos com os colegas de Hemisfério Sul, o grupo multinacional se desloca pela metrópole em direção à Zona Sul, mais precisamente à Ilha do Bororé, que na realidade é uma península da represa Billings, na região do Grajaú. Eu fui em Joanesburgo 6 anos e trabalhei muito junto com este grupo que agora está aqui e achei que é uma boa ideia convidar eles e falar sobre este tema educação, especialmente porque tem crises na educação no mundo, não só aqui, não só em África do Sul, também na Alemanha, também em América, em todos. E achamos como um centro cultural alemão, achamos que é uma boa ideia fazer uma plataforma para colecionar as diferentes perspectivas. As perspectivas talvez são mais similares entre a África do Sul e Brasil, mas são bastante diferente também. E as perspectivas da Alemanha, da Europa, também são diferentes. Depois de atravessar um braço da represa, os visitantes chegam à Casa Ecoativa, um projeto educacional apoiado em atividades artísticas e culturais, na agroecologia e no desenvolvimento da comunidade pela preservação ambiental. O projeto também trabalha a valorização das riquezas locais, como a Mata Atlântica e a histórica Capela de São Sebastião, de 1904. Parte dos visitantes já conhecia o local. Estiveram aqui em outra edição do projeto Episódios do Sul. O Episódios do Sul é um projeto que pensa Sul global como uma unidade muito mais metafórica do que geográfica. Então a gente começou a pensar como havia uma certa coincidência, entre aspas, de isso ter acontecido no mesmo ano que aconteceram os nossos protestos dos secundaristas. E começamos a pensar como havia pontos que ligavam esses 2 protestos nesses 2 países. Que o principal deles, e eu acho que a gente discutiu isso a semana inteira, é como a gente precisa repensar o locus de produção de conhecimento, que as instituições, sejam elas a escola ou sejam elas as universidades, não dão mais conta de ser esse local do que as pessoas reconhecem como produtor único e legítimo de conhecimento. Então nós convidamos 10 pessoas da África do Sul e uma pessoa do Equador, que estão ligadas ao Wits University e à Universidade da Cidade do Cabo, para vir para o Brasil, conversar com a gente ao longo de uma semana em diferentes lugares, quais seriam esses novos locos e essas novas características de lugares de produção de conhecimento e que conhecimentos são produzidos que são de fato válidos para as pessoas, né? Essa viagem urbana pela periferia de São Paulo faz parte de uma ação do Goethe Institute, que tem como objetivo aproximar latino-americanos e sul-africanos. Como foco principal do evento é a educação, o grupo visitou a Escola Estadual Adrião Bernardes. As aulas extracurriculares, fora da grade curricular normal, que é teatro, música, dança, e essas aulas, para eles faziam muito mais sentido e até resumiam as coisas que ele aprendia na sala de aula.
Não queremos deconstruir a Europa, mas a Europa precisa novas ideias, novas direções, novas perspectivas. Como alemã, morar em países diferentes como o Brasil ou a África do Sul é muito inspirativa e eu aprendi muito que as perspectivas são diferentes e achei que seria interessante para nós, para os alemães, para os nortes europeus, falar sobre isso. Durante uma semana, o grupo teve uma programação intensa. Reuniram-se na Universidade Federal do ABC para falar sobre educação, o conhecimento científico real e a influência que a cultura tradicional eurocentrista exerce nos países do Sul. Chamam essa influência de risco epistêmico. Existe uma tentativa de fazer da universidade, a universidade paga para que os pobres sejam excluídos da universidade, mas hoje os professores dessa universidade são jovens como a Maria, que eu sou mais velho aqui, por exemplo. Então, essa universidade em particular aqui da UFABC, mas em outras também, os currículos foram construídos por nós. Na Praça das Artes, no centro de São Paulo, aprofundaram o assunto e falaram sobre ações radicais no Brasil e na África do Sul, contra a imposição educacional e costumes provenientes da Europa. Tudo que eu aprendi sobre transformação foi na rua. Na Universidade de São Paulo eu aprendo o caminho dos brancos. Porque você tem que saber, se não sabe o caminho dos brancos, você vai andar pelo seu caminho, no seu caminho você não vai conseguir muita coisa sozinho. A linguagem que é construída em relação aos corpos negros, os corpos que são abjetos nessa sociedade, é uma linguagem totalmente precarizada, é uma linguagem totalmente preconceituosa, é uma linguagem... enfim, vende-se um produto de brasilidade, que é a negritude, os nossos corpos índios... Enfim, toda uma miscigenação e é todo um discurso que foi feito em 1945 por Getúlio Vargas, com a tentativa de embranquecer a população brasileira. Então, assim, se a gente começa a perceber como que foi construído esse discurso em relação aos nossos corpos, é sempre no lugar de objetificação, né? E no lugar de marginalidade. E esse lugar eu não quero mais. A gente está num momento de reafirmar a nossa existência, só que já não é mais pautada pelo homem branco, é por nós mesmos. O pedido para eles é que eles falem das experiências, que eles acham que é importante trazer da experiência de cada um, que são diferentes também. Os sul-africanos e latino-americanos estiveram também na USP falando do risco epistêmico, a crise das instituições acadêmicas como produtoras de conhecimento. Eu acho que a gente tem cada vez mais gente crítica, e aí o professor ganha um papel de alimentar essa crítica. Houve também muita reflexão sobre a luta e conquistas do movimento dos secundaristas de São Paulo na Casa do Povo, no Bom Retiro. Chega a corrupção, chega a manipulação, chega racismo. Os convidados participaram de um sarau multinacional no Bar dos Refugiados de Guerra, no centro de São Paulo, o Al Janiá, onde os visitantes conheceram um pouco da violência policial brasileira. E nesses protestos, as pessoas não estavam sendo violentas, mas a polícia sim. E contra as pessoas num bar. É quase impossível que isso ocorra na África do Sul. Um dia, um estudante trouxe um balde de excrementos e jogou na estátua. E disse: "Eu não estou preparado para estar numa universidade que supostamente ensinaria sobre o mundo quando a imagem da universidade é um violento colonizador branco."